considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. Vocês não sabem, antes de dar o bom dia, boa tarde, boa noite, eu tô gravando tudo de novo, gente. Eu gravei tudo desse livro novo que a gente vai estar comentando hoje. Novo não, mas muito conhecido, mas do novo vídeo que a gente vai estar comentando. Gravando tudo, gravando, falando. Quando eu olhei pra câmera, cadê aquele pontinho vermelho dizendo que eu estava dentro de uma gravação? Não tava nada, falei pra ninguém, falei pra mim mesmo. Fiz uma espécie de treinamento antes e agora a gente começa realmente com a resenha de uma grande obra, de um grande brasileiro, Milton Santos, em seu livro Por uma Outra Globalização. Esse livro foi editado em 2003 pela Record e Por uma Outra Globalização do Pensamento Único à Consciência Universal. Depois o Silvio Tendler, ele vai fazer uma entrevista, tem 5 capítulos e tem inteira no YouTube. E ele vai trazer então toda a entrevista que sobre temas maiores estão todos eles encaixados nessa obra. Se você quer literaturas para dialogarem com este livro aqui, eu vou citar 2 autores. Um autor efetivamente conservador, que era o Ortega Gasset, que vem com seu Rebelião das Massas, e depois O Choque das Civilizações, do Samuel Huntington. Todos 2 têm um diálogo muito interessante. E se você quiser um livro mais para cá, e que eu vou estar conversando com vocês esse ano, com certeza eu vou estar conversando com vocês esse ano, vai ser A Morte e Vida da Democracia. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre esta obra do John Kane, que tem diálogos efetivos. O que acontece nesse grande livro do nosso querido Milton Santos? Na verdade, teria ganho o Prêmio Nobel de Geografia, caso existisse o Prêmio Nobel de Geografia, porque ele ganhou o Prêmio Internacional de Geografia Vautrin Lud, na França, que é equiparado em matéria de potência, de qualidade, a um Prêmio Nobel. Ele ganhou, e ele era um cara que morreu em 2011, salvo engano, posso estar enganado, gente, mas morreu em 2011. Ele era um cara que olhava a geografia sobre temas urbanos. Ele começa a ver, aliás, eu vou indicar a vocês que estejam procurando os livros do Alexandre Gossin. Eu tenho aqui eu já falei uma resenha sobre um dos livros dele. O Alexandre Gossin está agora lá em cima na Europa fazendo seu doutorado, mas ele tem uns trabalhos muito interessantes sobre a vida do homem, a constituição das cidades e como os fenômenos do urbanismo e os fenômenos dessa sociedade pós-moderna têm alterado e em alguns momentos prejudicado o andamento daquilo que nós chamamos de Homo sapiens. Eu na época até falei que tinha um debate com o Harari, mas quando eu leio o Milton Santos e penso no Harari, eu olho, caraca, Milton Santos, tu era muito bom mesmo. Não porque o Harari não seja, mas é porque o Milton Santos era bom mesmo. E o que está acontecendo com ele? Ele está escrevendo esse livro em 2013. Isso quer dizer que ele já tinha passado por 2 grandes, talvez para mim, dos últimos 40 anos, antes efetivamente agora da virada do século 21 e principalmente agora nesse período onde nós estamos vivendo. Ele viveu 2 grandes ocasos históricos. O primeiro foi o desmantelamento da União Soviética e com isso a posterior a eliminação daquilo que a gente chamava de Guerra Fria, que está voltando com muito mais força, né? E mais à frente, em 2001, o 7 de setembro, que foi a tragédia com as 2 torres, aquela coisa horrível que a gente pôde ver, e uns sinais que cada vez mais fortaleceram, inclusive, o choque da civilização do Samuel Huntington. Essa perspectiva do Milton Santos, ele começa a entender que essa ideia da globalização tinha algo muito estranho e que esses processos estavam muito mais vitalizando grandes empresas e grandes conglomerados e interesses dos estados ocidentais. E eu vou dizer quem são os estados ocidentais: Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, isso eles acham, e deixam achar, Nova Zelândia, a Austrália,
Japão, porque eles convidam, e Coreia do Sul, porque eles convidam. Quer dizer, a ideia deles de ocidentalismo é isso, tá certo? Você é terceiro mundo, garotão. Moça, você é terceiro mundo, não pensa que você é ocidental, não. E eu gosto de ser sul-americano, eu quero ser sul-americano, quero continuar sendo sul-americano, e principalmente, sem ser pacheco, eu quero cada vez mais valorizar o meu país, apesar de todos os problemas. Apesar de todos os problemas, a gente tem gente boa, a gente tem gente boa como o Milton Santos, a gente tem gente influente, com capacidade, com visão de mundo, com visão de país. Fujam um pouco dessa deterioração que nos é dada. Nós somos brasileiros, nós fazemos parte do quinto maior país em território, já foi a quinta maior economia, hoje nós estamos aí na 12ª economia, mas com capacidade muito grande para crescermos, e eu não estou falando isso sobre qualquer contexto ideológico, eu estou falando isso sobre a minha brasilidade, sobre aquilo que eu amo esse país, do quanto eu gosto desse país, do quanto eu quero que esse país cresça, é aqui que eu quero que os meus filhos sejam criados, que meus enteados sejam criados, que meus netos sejam criados, é aqui que eu quero cada vez mais que existam justiças sociais efetivas e que também ao mesmo tempo nós tenhamos potentosos empresários, ampliando os cenários, grandes empresas brasileiras, e que o Brasil possa ser sim, não um aglutinador de mortes para os nossos queridos vizinhos, mas que a gente possa ser um aglutinador de forças para todos os países do terceiro mundo, e ser um país que é um esteio para o mundo hoje, apesar, gente, de tanto defeito. Olha só, com tanto defeito que esse carro tem, chamado Brasil, a gente consegue acelerar na reta. Nosso problema às vezes são as crises políticas e os grandes, subidas, né, que a gente precisa dar quando tem gente puxando para baixo. E tem muita gente que se diz brasileiro e que de brasileiro não tem nada, mas vamos passar isso para o lado. A visão, então, que o próprio Milton Santos, ele foi professor na Universidade de Paris, foi professor na UNB, Universidade da Bahia, depois na USP, com uma capacidade imensa, reconhecido mundialmente por tudo que ele pensava, e dentro daquele aspecto que eu falei para vocês, essa visão que ele tinha de cidade, ele começava a ver o seguinte: olha só, do jeito que está se falando de globalização, esse papo furado de aldeia global, da forma como está sendo falado, essa coisa dos sem fronteiras, essas constituições são muito mais um arcabouço e um produto muito mal intencionado dos poderosos para dizimar, realmente tentar cada vez mais solapar as outras economias dos países menores. Quero lembrar você o seguinte, presta bastante atenção no que eu estou dizendo para você. Hoje, em 2019, quando foi feito agora uma análise da economia mundial, 10%, eu vou repetir, 10% dos países do mundo detêm 86% da produção mundial, das riquezas mundiais, 10%. Quem são esses 10%? Boa parte é o pessoal do Ocidente, e agora entrando o grande país de olho puxado, tá certo? Mas em geral são essas pessoas. E olha, o Brasil está numa média, porque tem países hoje, a África, por que a África é tão destruída, tão determinadamente assodada por tantas tragédias? Talvez seja porque alguém que está lá no primeiro mundo tenha feito isso no século XIX. Basta que você faça uma pesquisa clara, tá certo? Então a primeira visão que o nosso querido Milton Santos vai fazer é o seguinte: olha, existem 3 estágios nessa visão minha com relação por uma outra globalização que eu preciso falar. A primeira é a globalização como uma fábula. Essa globalização como uma fábula, ela age da pior forma possível, porque ela constrói uma narrativa, se utiliza das instrumentalizações midiáticas, se utiliza das grandes empresas, do Plim Plim, por exemplo, da Cian, né? Vai utilizando dessa galera toda para fazer um ritual de narrativas para que possa convencer a você que nós estamos chegando num mundo de aberturas, de liberdade, de capacidades maiores, de interlocução, da velocidade dos dados, das informações, e o que você mais vê e o que ele está percebendo, e cada vez mais o que estava acontecendo era que a pobreza estava sendo assolada e que estava sendo devastando os países do terceiro mundo. Fato é que hoje o tio Sam, amiguinho lá de cima, ele está com um problema sério de empobrecimento, até porque aquilo ali está virando uma plutocracia. E eu, quando eu falo isso, falo com tristeza, porque eu entendo que a ideia que fez o nascedouro daquele país é uma ideia muito boa, tá? Tocqueville não estava enganado quando escreveu sobre a democracia, dando uma análise mais aprofundada do que seria o Estado norte-americano, mas o fato é que isso aí é só balela, gente.
Isso é só balela, isso é brincadeira para você acreditar. E o Milton Santos está enxergando isso de uma forma muito factual. Ele está dizendo que essas fábulas, elas não podem ser consideradas como elementos totais de certeza, de assertividade. E ele diz mais, que essas falas tomam por conta um certo cientificismo para dar uma determinação mais estética, uma confirmação mais estética às tais narrativas, e no final o que você tem é uma difusão de um monte de tema, de um monte de programa que na verdade induz a gente a acreditar no que não existe. Como é que ele fala sobre isso? Eu separei aqui, gente, olha, um livro tão pequeno, cara, olha só quanta coisa que eu marquei. Eu li ele de novo e eu fiquei assustado como esse cara conseguiu ser profético. Infelizmente ele conseguiu ser. Então eu vou ler aqui o que ele fala sobre, por exemplo, sobre a questão da informação. Olha só o que ele vai contar pra gente aqui na página 38. Deixa eu ver aqui, 38 tá aqui. Um dos traços marcantes do atual período histórico, a violência da informação, ele falando daquela época, vê se tem a ver com o que está acontecendo hoje. Vê só, talvez ele esteja certo lá e errado aqui. Eu fico até pensando como seria o Milton Santos hoje em dia. Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da informação. Conforme já vimos, as nossas condições técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do planeta, a ampliação do conhecimento dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam, dos homens em sua realidade intrínseca, quer dizer, da universalidade do estudo, do conhecimento. Todavia, as condições atuais, as técnicas da informação são principalmente utilizadas por um punhado de autores em função de seus objetivos particulares. Essas técnicas de informação, por enquanto, são apropriadas por alguns estados e por algumas empresas, aprofundando assim os processos de criação de desigualdade. É desse modo que a periferia do sistema capitalista, ou seja, nós, acaba se tornando ainda mais periférica, seja porque não dispõe totalmente dos nossos novos meios de produção, ou porque ele escapa a possibilidade do controle. E eu ainda incluiria mais uma coisa aqui, ou porque aquilo que eles tinham como capacidade de meio de produção era simplesmente roubadas pelos investimentos e pelas inserções das grandes empresas nos nossos países, tá certo? Então ele vai falar mais alguma coisa aqui. O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada, que em lugar de esclarecer, confunde. Isso é tão mais grave, é mais grave porque as condições atuais da vida econômica e social, a informação constitui um dado essencialmente imprescindível, mas ele é manipulado. Tá certo? Eu preciso falar mais alguma coisa do que ele está querendo aqui. Ele está levantando um aspecto muito interessante que lá na ponta, eu já vou até chegar aqui, ele vai falar, existe só um discurso. Ué, só existe um discurso? Ah não, mas hoje em dia não existe só um discurso. Existem vários discursos. Não, e se você falar contra o discurso único, você é tratado como um louco. E eu nunca falei contra o discurso único. Eu só digo que tem uns outros discursos que possam dialogar com ele. Que o final que a gente percebe como sintomaticamente absoluto, a história de 2, 3 anos para cá tem mostrado que as afirmativas de 3 anos atrás, elas não acontecem hoje. Tá certo? Olha o que ele fala sobre a fragmentação do discurso único no mundo. Quando o sistema político formado por governos e pelas empresas utiliza sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário, qual é o sistema técnico contemporâneo, gente? Qual é? Algoritmo, lembra alguma coisa? Rede, Zuckerberg, né? E seu imaginário para produzir a atual globalização aponta-nos para as formas de relações econômicas implacáveis que não aceitam discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os atores são expulsos. E são expulsos da cena ou permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do sistema como um todo. É uma forma de totalitarismo muito forte e insidiosa, como se baseia em noções que parecem centrais à própria ideia da democracia. Olha o que ele fala: liberdade de opinião, de imprensa, tolerância, utilizadas exatamente para suprimir a possibilidade de conhecimento do que é o mundo. Utilizadas exatamente para suprimir a possibilidade do conhecimento do que é o mundo e o que são os países e seus lugares. O que ele está falando aqui? O tripé importante da democracia e da liberdade, ele é transmutado, ele é transformado numa ferramenta de opressão. E aí? Isso está acontecendo hoje?
O John Kennedy também levanta isso de forma muito efusiva, dizendo, olha, isso é a derrocada da democracia ocidental. Ele fala sobre isso e ele argue que todo esse processo sendo utilizado para tolir o outro, para fundamentalmente aprisionar o outro, para transformar o outro num criminoso, e eu não estou falando aqui sobre contexto ideológico, eu estou falando aqui sobre contexto intelectual, sobre a forma de ver o mundo, sobre a forma de enxergar o mundo. E como você então é obrigado a ver um certo programa, toda segunda-feira você acompanha, né, quem vai ser eliminado, quem não vai ser eliminado, quem está sendo eliminado, xará, é você. Tá certo? Então ele está levantando algo que hoje tomou muito mais força. Esse processo, por exemplo, do declínio efetivo de avaliação. Qual o tipo de música que a gente ouve hoje? Qual é o tipo de debate que você participa? Qual é a tua visão de mundo efetivo? O que vai acontecer com você daqui a 3 meses? Qual a tua base de inspiração para o que você vai fazer no futuro? Qual é o teu planejamento de vida? Como é que estão os teus filhos? Como é que é a educação no teu país? O que teu filho vê na televisão? O que você senta com ele para estudar? Quantas vezes você leu por dia? Quantas vezes você buscou por dia, não por ano? Quantas vezes você fez alguma pesquisa sem antes dar uma opinião? Esse processo de ignorância social sendo imposto por aqueles que dominam os processos da comunicação. Tá certo? O que eu estou falando aqui, eu não sei nem se de repente vai chegar nos seus ouvidos, mas isso é fato. Aí o que ele fala com isso? Acaba, portanto, eu vou lá na página 45, você tem a diminuição do quê? A diminuição do contexto de conhecimento e do contexto da intelectualidade propriamente dito. Então aqui, página 45. Quando o sistema político formado pelos governos e pelas empresas utiliza os sistemas técnicos contemporâneos em seu imaginário para produzir algo atual à globalização, aponta-nos para formas de relação econômicas implacáveis que aceitam a discussão e exigem obediência imediata, sem o qual os atores são expulsos da cena ou permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do sistema todo. A gente fica trabalhando para o sistema todinho, mesmo dizendo que não está no sistema, tu está dentro dele. É uma forma de totalitarismo, muito forte e insidiosa, porque se baseia em noção que parecem centrais à própria ideia de democracia, mas não é. Ele está repetindo justamente o que eu li lá na frente. Parece que é democracia, mas não é. Você é livre mesmo? Tu é livre mesmo? Tu é livre? Tu é livre? Tá bom. Liberdade de opinião, de novo, de imprensa e tolerância. Aqui, esse fortalecimento e essa ideia, ela acaba sendo concatenada aqui na página 47. Para tudo isso também contribui a perda de influência da filosofia na formulação das ciências sociais, cuja interdisciplinaridade acaba por buscar inspiração na economia, ou seja, o que nos vale são os números da economia, não entendermos os números propriamente dito dentro de um caráter também de análise de cidade. Apenas se isso aqui pragmaticamente está dando certo, vamos fazer assim. Daí o empobrecimento das ciências humanas e a consequência de dificuldade para interpretar o que vai pelo mundo, já que a ciência econômica se torna cada vez mais uma disciplina da administração das coisas ao serviço de um sistema ideológico. Ou seja, ele não está falando contra a economia, ele não está falando contra a prática econômica, ele não está falando contra a crítica econômica ou com a análise econômica. É que quando os dados econômicos são feitos a partir de interesses únicos e que possam ser usados ao favor desses interesses únicos contra aqueles a quem eles querem destruir. Tem muita coisa ligada, por exemplo, ao meio ambiente, né? As questões ligadas ao meio ambiente, eu acho que a gente tem que bater sim. A Amazônia tem que ter a sua preservação, mas ela também pode ser trabalhada de outra forma. Agora, quem disse, engraçado essa semana, os alemães estão querendo desmatar, eles estão querendo derrubar as leis que ali tem de proteção proteção da mata, que ainda tem um pouquinho, eles têm um pouquinho, a gente tem muitos, tem um pouquinho, mas aí eles estão tentando agora acabar com um pouquinho do que tem ali por conta dessas questões econômicas. Não tem que acabar com a Amazônica. Aqui a gente não tem que botar fogo em girafa, né? A gente tem que questionar os governos sim quando eles tomam ações absurdas dentro desse cenário. A gente tem, mas a gente também tem que entender que nós podemos estar entregando um presente arrumado para a mão de quem nos invade dizendo que é bonzinho. Essas perspectivas de economia, quando são propostas assim, normalmente elas são difundidas para que lá à frente, de repente, aí muda.
Não, agora pode fazer. Antes não podia não, mas agora pode fazer. Ele está levantando mais ou menos esse tipo de situação. Agora, o mais sensacional, gente, é a página 74. Essa página 74 é demais. Isso bate, em geral, na intelectualidade. Na intelectualidade que se vende. Não a intelectualidade que põe o peito para fora, como ele coloca. Mas na intelectualidade que tenta dar verdade, dar sentido de verdade à mentira que é controlada, que é exposta, que é determinada. Tudo isso está dando dentro da globalização, como fala. O que ele diz? O papel dos intelectuais. Terrível é que nesse mundo de hoje aumenta o número de letrados e diminui o número de intelectuais. Olha, Milton, nem os números de letrados hoje aumenta, tá certo? Mas beleza, vamos ver aqui. Aumenta o número de letrados e diminui o número de intelectuais. Não é este um dos dramas atuais da sociedade brasileira? Aqui vem a acusação do Milton Santos. Perfeita acusação dele dentro da obra. Ele diz o seguinte: tais letrados equivocadamente assimilados aos intelectuais ou não pensam para encontrar a verdade ou, encontrando a verdade, não a dizem. Gente, que tapa na cara. Não sei eu que estou falando isso não. É o Milton Santos. Você vem aqui e reclama com ele, tá? Você tenta falar com ele, tenta fazer psicografia, tenta conversar com ele, mas ele está levantando aqui um aspecto terrível, o aspecto da manipulação, em cima inclusive dos símbolos de conhecimento, símbolos de intelectualidade, símbolos da economia. Isso quer dizer que existem pessoas... Quando o Tio Sam, o pessoal lá daquela marca N esportiva, achou que estava muito caro trabalhar por ali, eles expandiram seus negócios para a Ásia. Só que na Ásia o trabalho era esse mesmo, trabalho escravo, tá certo? Depois teve uma sanção contra a empresa, mas quando ela já estava estabilizada, quando ela tinha reequilibrado os seus canais de fluxos econômicos, e aí depois o pessoal não sabe porque o dinheiro foi para o Oriente, tá certo? Esse é um processo de pessoas que trabalham para fabricar um tênis e não tem dinheiro para comprá-lo. Ou quando compra falsificado, que é um grande fenômeno das cidades hoje, materiais que são vendidos não por conta da sua qualidade, mas por deter a marca daquilo que eles não pertencem, ou de quem não pertence. Para isso ele vai dizer, nesse sentido, é que ele chega na segunda parte, que no primeiro é fábula, ele chama então todo esse processo de globalização como perversidade, um elemento de perversidade, um elemento onde o dinheiro rompe com as soberanias, onde o dinheiro e os interesses rompem com a soberania. Eu falo logo um caso claríssimo, Boeing e Embraer. Se a Embraer está viva, agradeço a Deus, porque a titia Boeing quis fazer uma joint venture com a Embraer nos nossos jatos executivos e de repente ela achou, quando começou lá, havia o tal, né, a doencinha de 3 anos atrás, que eu espero que ela, de uma forma ou de outra, ela seja eliminada. Muita gente morreu, muita gente querida morreu. Tomar cuidado com isso é necessário, sim. Mas aí ela quis botar a culpa na Embraer, que a Embraer não desenhou os requisitos. Ela estava falida, a Boeing estava falida. E quem teve que botar dinheiro na Boeing foi o governo norte-americano. Mas aí a nossa Embraer que está ruim, a nossa Embraer está indo bem. A gente precisa ter orgulho daquilo que a gente faz e faz bem, tá certo? Um papo sério que eu quero dar para você nesta guerra que está acontecendo agora, nessa discussão. Não tem santo, ok, vamos dizer que não tem santo. Eu vou dizer que não tem santo para eu não ter problema aqui no YouTube, tá ok? Então beleza. Mas eu nunca vi num filme de Bang Bang o herói armar a mocinha e deixar ela sozinha trocando tiro com um vilão. Quem é vilão nessa história? Quem está ganhando dinheiro com isso? Claro que são as big empresas do Tio Sam na área das armas. 53% do PIB norte-americano é fundamentalmente apoiado dentro da produção de armas no mundo todo. Ah, que democracia, democracia. E aí você vende tudo para a dama fica armada diante de um vilão que tem uma força maior do que a dela. Eu estou falando de vilão sob um contexto hipotético, tá certo, gente? Mas aí ela
tem que lutar contra o vilão, enquanto o herói, não, estou te dando as armas, você vai lutando. Interesses econômicos, Nord Stream 2 foi para o espaço, os alemães como vão viver agora? Não, nós vamos entregar para vocês também agora o gás que é necessário, nós vamos distribuir para vocês quando os franceses médios e os alemães médios perceberem que vão pagar 4, 5, até 6 vezes mais para poder dormir quentinho, vocês vão ver o que vai acontecer na Europa. Volto a dizer para vocês, 10% está na mão do Ocidente, 10% não, 84% de tudo que é riqueza no mundo está na mão de 10% desses países todos do Ocidente. O resto é com a gente. O resto é com a gente. E a pobreza solapa, a pobreza cresce, a pobreza vai aumentando. E aí ele vai mostrando, isso é perverso. Esses resultados são perversos. Esse tipo de globalização não dá certo. Esse tipo de globalização não vai à frente. Ele não é fato. E aí, por fim, ele vai trazer para vocês a globalização como possibilidade efetiva de transmutar-se. A globalização como uma outra globalização. Essa é a globalização sobre os aspectos maiores de justiça, e eu vou deixar aqui no texto final, na página 174. Muito falamos hoje dos progressos nas promessas da engenharia genética que conduziram uma mutação do homem biológico, algo que ainda é do domínio da história da ciência e da técnica. Pouco, no entanto, se fala das condições também hoje presentes que podem assegurar uma mutação filosófica do homem, o homem melhorar, a humanidade melhorar no seu modo de pensar, de agir, de entender, de conferir as coisas, né? Pouco, no entanto, se fala das condições também hoje presentes que podem assegurar a mutação filosófica do homem, capaz de atribuir um novo sentido à existência de cada pessoa e também do planeta. Uma dica, 2 filmes, um documentário e um filme na Netflix para vocês verem. Olha, eu estou usando o pessoal do mainstream, mas vale a pena. Indústria americana, tá aqui dentro, tá dentro de Rebelião das Massas, tá dentro aqui do Choque de Civilizações. Desses 3 livros você vai enxergar isso. Esse e o outro, cara, mais forte ainda, o Tigre Branco, filme com base indiana. Vejam o diálogo entre os orientais, o que aconteceria no futuro, ou o que está por acontecer no futuro ao Ocidente. No final de tudo, Milton Santos deixou para a gente um tremendo documento a ser analisado, avaliado, sobre contextos ideológicos, pode ser, desde que sejam equilibrados e honestos, e tira do que, se você não concorda com tudo, você também não vai ter a capacidade de discordar de tudo que ele está falando aqui. Perceba onde ele acerta, perceba onde ele erra. Ele está fazendo prognósticos, ele não está querendo ser aqui nenhum adivinho. E perceba cada vez mais como você precisa ser acima de tudo. Acima de ser um homem de esquerda, uma mulher de esquerda, um homem de direita, uma mulher de direita. Você precisa ser brasileiro. E um país dividido não é um país, muito menos uma nação. Por uma outra globalização do pensamento único, a consciência universal, Milton Santos, editora Record. Você acha esse livro baratinho. Coisas boas na literatura às vezes são baratas, coisas ruins são caras pra caramba. Milton Santos, vale a pena você ler, fazer a sua análise e tire a sua visão, a sua crítica sobre isso aqui. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Semana que vem a gente vai falar de Arthur Conan Doyle, a gente vai falar de alguns dinossauros, vamos falar de naturalismo, ciência e muita coisa mais. Até lá, gente, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Até lá, gente. Obrigado.